Olá, tudo bem? Continuando o nosso diálogo sobre o acesso a medicamentos no âmbito do SUS, vamos agora identificar os componentes que integram a assistência farmacêutica e quais são as responsabilidades de cada esfera de governo. A assistência farmacêutica se organiza, de forma geral, a partir de três componentes: o básico, o estratégico e o especializado, e cada um deles é regulamentado por portarias específicas. O componente básico é destinado à aquisição de medicamentos e insumos da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde e também inclui alguns medicamentos relacionados a agravos e programas de saúde específicos. A dispensação se dá principalmente em unidades básicas de saúde, mediante a apresentação da prescrição. A aquisição de estatinas, por exemplo, acontece através desse componente. O financiamento do componente básico é tripartite. Em geral, os recursos financeiros são repassados pela União às secretarias municipais e/ou estaduais de saúde, a partir de um valor previamente estabelecido para cada habitante ao ano. Esse valor varia conforme o índice de desenvolvimento humano do município. No entanto, também existe a aquisição centralizada de insulinas, contraceptivos, DIU e diafragma pelo Ministério da Saúde, os quais são distribuídos depois aos municípios. O componente estratégico, por sua vez, é destinado à aquisição de medicamentos e insumos para controle de endemias, tais como a tuberculose, a hanseníase, a malária, a leishmaniose, a doença de Chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional. Antirretrovirais do programa DST-AIDS, sangue e hemoderivados e imunobiológicos, sendo os medicamentos adquiridos e distribuídos pelo Ministério da Saúde e Estados e dispensados pelo município de acordo com a demanda. O acesso ao componente especializado se dá em unidades específicas, normalmente após a notificação. Vale lembrar que nem todos os municípios recebem continuamente todos esses medicamentos. Em alguns casos, é necessário que um quantitativo mínimo de pacientes cadastrados para o município possam recebê-los, como no tratamento do tabagismo, por exemplo. Já o componente especializado compreende, de forma genérica, três grupos de medicamentos. Para doenças raras ou de baixa prevalência, com medicamento de custo elevado, para doenças prevalentes, com custo de tratamento elevado, e para diagnóstico ou conduta inseridos na atenção especializada. Esse componente busca garantir a integralidade do tratamento medicamentoso em nível ambulatorial das linhas de cuidado definidas nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Eles são documentos oficiais do SUS, que estabelecem os critérios para diagnóstico de uma doença ou agravo à saúde e tratamento preconizado. Eles detalham os medicamentos e demais produtos apropriados, posologias recomendadas, mecanismos de controle clínico e também os critérios para acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Eles são elaborados a partir de evidências científicas e consideram critérios como eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade. Usualmente, eles apresentam um algoritmo terapêutico farmacológico sumarizando as linhas de cuidado para cada fase evolutiva do agravo em questão. Como o algoritmo é normativo, é necessário segui-lo para obter acesso à tecnologia requerida via SUS. No algoritmo de esclerose múltipla, por exemplo, para que o paciente inicie o tratamento fazendo uso de natalizumab, é preciso comprovar a alta atividade da doença. Caso contrário, ele é elegível apenas aos medicamentos da primeira linha. A produção e divulgação é atribuída ao Ministério da Saúde. Já a dispensação geralmente é realizada em centros estaduais ou hospitais universitários. Os medicamentos integrantes desse componente são divididos em três grupos e o financiamento varia de um grupo para o outro.
No grupo 1 estão os medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde. 1A, quando a compra é realizada pelo próprio Ministério, e 1B, quando os recursos financeiros são transferidos para os estados executarem a compra. Já no grupo 2, a responsabilidade executiva e financeira das secretarias estaduais de saúde. E no grupo 3, o financiamento ocorre de forma similar ao componente básico da assistência farmacêutica. E você, futuro prescritor, sabe o que é necessário para ter acesso ao medicamento do componente especializado da assistência farmacêutica no SUS? A primeira etapa é a solicitação. Ela corresponde ao requerimento do medicamento prescrito, feito pelo próprio paciente ou seu responsável. Antes de requerer o medicamento, é necessário conferir se ele consta na Relação Estadual de Medicamentos. Em Minas Gerais, essa consulta pode ser feita no site da Secretaria Estadual de Saúde. Em seguida, o paciente precisa providenciar todos os documentos e exames exigidos no checklist para o tratamento específico, incluindo o preenchimento do laudo pelo médico prescritor. Esse laudo é conhecido como LME. Após reunir todos os documentos exigidos, prescrição e LME, o paciente ou seu responsável devem comparecer ao núcleo de assistência farmacêutica da sua regional de saúde para solicitar o medicamento. Todas essas informações podem ser consultadas no próprio site da Secretaria Estadual de Saúde. Após a entrega de toda a documentação, a solicitação é analisada. Em Minas Gerais, o processo pode ser acompanhado pelo MGAPP. Uma vez deferida a solicitação, é realizada a dispensação do medicamento. Quando necessário, o paciente poderá renovar sua solicitação conforme as regras estabelecidas. Para finalizar, é importante mencionarmos também o programa Aqui Tem Farmácia Popular do Brasil. Através desse programa, os usuários podem obter medicamentos através da rede privada de farmácias e drogarias conveniadas. Alguns medicamentos disponibilizados são gratuitos, como a atenolol, captopril e a metformina. Outros, como budesonida e a ciprastatinas, são obtidos através de copagamento. O Aqui Tem Farmácia Popular do Brasil foi criado pelo Ministério da Saúde em 2006, com o objetivo de oferecer mais uma alternativa de acesso aos medicamentos essenciais. E, sem dúvidas, o programa cumpre uma das principais diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica: disponibilizar medicamentos e ou produtos para a saúde da população. Os medicamentos que fazem parte do programa visam o tratamento das seguintes doenças: hipertensão, diabetes, asma, dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, além dos anticoncepcionais. Chegamos então ao final dessa videoaula, e agora você já sabe identificar os componentes da assistência farmacêutica e também as responsabilidades de cada esfera do governo em relação a esses componentes. E se quiser saber um pouco mais sobre o assunto, deixamos aqui uma sugestão para você. Obrigada!